Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Hoje, 21 de maio, gente, o mês está acabando, semana que vem acaba o mês, porque hoje é domingo, nós estamos na última semana do mês. Semana que vem vai só um pedacinho, né, até o dia 31. Mas é isso aí, essa semana tem aniversariante, já viram aí no canal, né, tem gente contando. Mas tá bom, gente, vamos prestar atenção, precisamos intensificar nossas orações. A irmã da Carmen Lúcia, Luciene, passou mal, ela avisou pra gente ontem no grupo não, no canal. Quando eu falar grupo, gente, é nosso canal aqui, tá bom? Virou um grupo, né? E é isso aí, gente, ela está precisando das nossas orações, ela ia sair da UTI, não pôde sair por causa dessa parada que ela teve, né? A irmã da nossa amiga e irmã aqui do canal também, Neuza, a irmã dela, a Áurea, também está muito ruim mesmo no hospital. Eu espero que até o momento que eu esteja aqui falando com vocês, ou que vocês estejam lendo, ela esteja bem ainda, mas está desenganada dos médicos, ou seja, não tem mais o que fazer. Aos médicos não tem mais o que fazer, mas para Deus não é impossível. Portanto, continuemos intensificando aí as nossas orações por elas. A mãe do nosso irmão Salatiel continua na mesma, precisando das nossas orações, né? 93 anos com 2 fêmurs fraturados é muito difícil. E também o tratamento da irmã da Lídia, a nossa irmã missionária Helena. Continuemos em oração por elas, tá bom? Orem também pela construção do nosso templo aqui, tá? Se der no finalzinho, eu vou colocar um videozinho de como está a nossa construção. Orem pela construção, orem para que Deus levante mantenedores, pessoas generosas para ofertar, tá bom? E vamos pro mais um aviso. Ontem eu postei no nosso canal uma explicação da leitura de ontem mesmo, né? Que é 1 Samuel 28. Então, vai lá, eu até deixei escrito a capa como 1 Samuel 28, para você saber identificar aí esse pequeno estudo, né, baseado na Bíblia de Hernandes Dias Lopes, a Bíblia que eu falo, a Bíblia não é dele, né, mas foi ele que fez uma Bíblia aqui com sermãos, estudos e exposição, pregação expositiva, e tinha essa explicação, esse estudo sobre o 1 Samuel 28. Então, corre lá, tá bom? E vamos que vamos. Se você tiver dúvida, continue perguntando aqui no canal, ou vá falar comigo no meu WhatsApp, como aconteceu, né? E esse é muito bom, ajuda o canal. Hoje nós leremos os últimos capítulos de 1 Samuel, que é do 29 ao 31. Então, vem comigo e vamos para a leitura. 1 Samuel 29, do versículo 1 até o capítulo 31, versículo 13. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas e de milhares, Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje não encontrei nele nenhuma falta. Mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele, exigiram. Não pode ir à guerra conosco. E se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário? Existe maneira melhor do que se reconciliar com seu Senhor do que entregando-lhe nossa cabeça? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. A meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia que chegou até hoje nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz.
O que fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu Senhor, o rei? Aquis, porém, insistiu. Para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com seus homens assim que o dia clarear. Então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Calebe, e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi havia alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel.
e assim é até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos dos líderes de Judá, que eram seus amigos. Disse: eis um presente para você. Enviou parte aos líderes, tá? Eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote do Negueb, Jatir, Aroer, Sifmote, Estemoa, Racal, as cidades dos Jerameelitas e as cidades dos Queneus, Ormar, Borazã, Atasse, Hebron e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquizua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filistia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes, Gileade, souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda para Bet-San e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. João 11, de 55 a 12, 19. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos.
Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima montado no jumentinho. E nós sabemos como que aconteceu, né? Que esse jumentinho não apareceu do além, né? Nós sabemos tudo por causa dos outros evangelhos que narram a história de como esse jumentinho foi separado e preparado para Jesus. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos. E contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue. Salmo 118, de 1 a 18. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Todo Israel diga: Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam: Seu amor dura para sempre. Todos que temem o Senhor digam: Seu amor dura para sempre. Em minha angústia orei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo e Ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Todas as nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Como um enxame de abelhas me rodearam e arderam contra mim como um fogo crepitante, mas eu as destruí em nome do Senhor. Meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é a minha força e meu cântico, Ele é minha salvação. No acampamento dos justos há cânticos de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Provérbios 15, 24 a 26. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. E é isso aí, encerramos nossa leitura de hoje. Não se esqueça, hoje é domingo, dia de ir à casa do Senhor, prestar culto ao nosso grande Deus. Compartilhe como foi seu culto, compartilhe como foi a escola bíblica dominical aí conosco, ok? E não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, né, que é curtir. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, ok? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça, tem um videozinho aqui para você ver de como está a construção do nosso templo, ok? Orem por isso. Deus é justo e bom. Vamos? E pessoal, como que está o andamento do nosso templo? Peço que continuem em oração e quem puder e tiver jeito, condições de nos ajudar financeiramente, será bem-vindo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Divulguem nossa construção na pequena Portelândia.